assunto em pauta é mastopexia. Você sabe o que vem a ser isso? É um tipo de cirurgia plástica muito indicada para as mulheres que querem fazer algum tipo de transformação nas suas mamas. Mas quem vai responder exatamente o que é a mastopexia, as suas indicações e tudo sobre essa cirurgia, nós vamos conversar agora com o Dr. Arthur Barros. Ele é de Sorocaba, é cirurgião plástico e está conosco no Simples Assim. Doutor Arthur, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre cirurgia plástica. A mastopexia realmente é uma cirurgia que hoje é muito procurada, né? Porque é muito comum a flacidez nas mamas. As causas mais frequentes são o emagrecimento e que pode ser pós-cirurgia bariátrica ou não após cirurgia bariátrica, simplesmente por ter emagrecido. E a outra causa muito frequente é pós-gravidez, né? Depois que você tem uma gestação, é comum a sua mama crescer e quando você termina a amamentação, há uma regressão da mama, ela acaba diminuindo e você acaba ficando com uma flacidez nas mamas também, que acaba sendo uma das causas muito comuns de flacidez mamária. E a mastopexia é uma cirurgia para o tratamento dessa flacidez mamária. Doutor, tem alguma indicação com relação à idade? Na verdade, nós não teríamos uma idade inicial, porque às vezes você até é uma paciente jovem, eu falei as duas causas principais. Existe uma outra causa de flacidez mamária, daquelas mamas mais caídas, que são as mamas que se desenvolvem de uma forma alterada, de uma forma errada, né? E é o que nós chamamos muitas vezes de mama tuberosa. A mama tuberosa, ela se desenvolve para baixo, ela não tem um desenvolvimento da parte superior da mama normal. Ela desenvolve mais a parte inferior, então a mama fica caída, em geral com uma areola um pouco maior, mais larga, e uma mama mais caída. E muitas vezes, até no jovem, se for o caso, esse tipo de caso, às vezes você acaba tendo necessidade de fazer, se tiver um problema de desenvolvimento da mama. Às vezes você faz até em idades mais novas, nesses casos específicos, né? Que seriam casos que normalmente você espera pelo menos 3 anos após a primeira menstruação, e é claro que depende muito do grau de incômodo, do grau de alteração que ela tenha na mama, que acaba tendo até um problema psicológico para a pessoa por ter essa deformidade da mama, né? Tem idade máxima? Eu diria que tem saúde. Você precisa ter saúde adequada para fazer uma cirurgia dessa. Eu acho que assim não é tanto ligado à idade, mas a sua saúde, problemas de saúde que você eventualmente tenha com a idade, né? Que poderia muitas vezes contraindicar uma cirurgia. Quais são os riscos de uma cirurgia como essa, doutor Arthur? Bom, toda cirurgia envolve riscos até próprios da anestesia, né? Hoje em dia a gente toma uma série de cuidados, a anestesia é muito mais segura. Hoje em dia a gente se preocupa muito com um negócio que chama-se trombose, que é um problema nas veias, que acaba tendo um entupimento e pode chegar até uma embolia. A gente usa até alguns dispositivos para prevenir isso durante a cirurgia, que seria são meias de compressão, são uns aparelhos que fazem uma compressão venosa intermitente para diminuir os riscos da cirurgia. Mas é claro que toda cirurgia tem um risco, e a preocupação maior numa cirurgia de mama, além da forma, do resultado que a paciente vê, no parecer do cirurgião plástico, a gente tem uma preocupação muito grande com as areolas, porque na maioria das vezes você precisa fazer uma subida muito grande das areolas nos casos de flacidez. E exige técnicas especiais e cuidados muito específicos para você não ter um problema de circulação das areolas. Mulheres que têm tendência a queloides, que são aquelas cicatrizes que ficam em cortes, em incisões, elas podem fazer esse tipo de cirurgia, doutor Arthur? Eu diria o seguinte: é muito comum a paciente vir achando que tem um queloide, porque fez uma cirurgia e ficou com uma cicatriz feia, vamos dizer assim, né? Mas isso aí você precisa analisar caso a caso, porque nós temos algumas formas de tentar prevenir o queloide hoje em dia, mas na maioria das vezes não se trata de queloide. Nós temos, porque o queloide, eu não sei se vou falar rapidamente, ele não é uma cicatriz larga e feia simplesmente. O queloide é quando você tem aquela cicatriz
alta, grossa e que não para de crescer. Ela tem um crescimento progressivo. Se você não tratar, ela não para de crescer. Vai virando um caroço, uma coisa muito feia, realmente. Isso é o queloide verdadeiro. É muito comum a gente ver cicatrizes hipertróficas, que até a cicatriz é larga, não é bonita, é feia, porque fica muito larga, mas isso não é uma cicatriz queloidiana, isso seria o que a gente chama de cicatriz hipertrófica, que o tratamento normalmente é mais tranquilo do que um queloide. O queloide realmente Muito é mais bem. complicado, exige muitas vezes até o que a gente chama de eletronterapia após a cirurgia, que é para tentar prevenir a formação do queloide. Doutor Arthur, como é que é o tempo para essa cirurgia? A mulher vai fazer essa cirurgia, ela tem um pré-operatório, depois quantos dias ela fica de repouso, tem que ter afastamento das suas atividades, como funciona isso? Então, uma cirurgia de mastopexia, né, que seria você retirar a pele que está flácida da mama e montar a mama, isso depende, pode ser realizado com prótese ou sem prótese. A gente, em alguns casos, quando o tecido mamário é insuficiente, ou se o tecido mamário é muito gorduroso, muito frágil, muito mole, né? Às vezes a gente substitui a mama por uma prótese e diminui um pouco mais a mama. Mas você tem que fazer todos os exames pré-operatórios, exames da mama, exames para ver exames de sangue, exame cardiológico, uma avaliação do anestesista, para ver se você está em condições de saúde adequadas para poder fazer a realização de uma cirurgia. Em termos de repouso, você vai ter normalmente, você vai operar num dia, tem alta no mesmo dia, e habitualmente, eu diria que 1, 2 semanas de restrição, dependendo do tipo de atividade. Eu falo, por exemplo, se você não vai ter que dirigir, não vai ter que fazer tanto esforço, eu acho que assim, 1 semana normalmente dá para você voltar às atividades. Se você vai ter que dirigir, normalmente a gente já pede para ter em torno de 2 semanas, para você retomar as atividades, não para fazer atividade física, mas para retomar as atividades básicas, né? Entendi. Doutor Arthur, esse tipo de procedimento é um procedimento estético, portanto, ele é um procedimento realizado particularmente. Os planos de saúde não cobrem isso. Não, infelizmente não. A gente não. A verdade é assim, os planos de saúde não cobrem esse tipo de cirurgia. Apesar de que hoje em dia está havendo com muita frequência os casos de pós-bariátrica, que às vezes eles conseguem a realização desse tipo de cirurgia até vias oficiais, né? Acaba tendo via liminar, né? Acabam tendo processos e tal, porque é uma cirurgia que acaba sendo necessária, né? Realmente acaba sendo uma necessidade para a paciente de realizar, não é só estético o problema, né? O doutor Arthur começou, numa das suas respostas iniciais, já falou da questão da autoestima, né? Então, a Ah, questão da mastopexia não é a única, então, somente uma questão de física, mas é a questão de que a mulher vai se sentir muito mais bonita, muito melhor, vai se gostar muito mais, se ela estiver incomodada com as suas mamas flácidas e quiser, claro, fazer esse procedimento, não é verdade? sem dúvida nenhuma. E a gente tem, às vezes, que separar as coisas. Às vezes, uma coisa é uma pequena flacidezinha e uma coisa, às vezes, a mama está muito caída, atrapalha até o relacionamento com o marido, atrapalha a vida afetiva da pessoa, né? Que a autoestima fica realmente muito ruim. Casos assim que a paciente, às vezes, só vai ficar com o marido no escuro, coisas, às vezes, você fala, não, fica inviável, né? Realmente a pessoa às vezes, em alguns casos, precisa realmente da realização disso, até por uma questão de emocional, até psicológico, o Isso. problema, né? Exato. Doutor Arthur, infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente agradece muitíssimo a sua presença no Simples Assim, a sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Foi um prazer imenso. Se precisar, estamos à disposição. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um Muito abração, obrigada. tudo de bom para vocês. Se você achou essa entrevista interessante e quer saber um pouco mais sobre a questão da autoestima e da autoconfiança, a sugestão é que você assista a essa entrevista da Thaís Amorim, falando justamente sobre esse tema. O conteúdo é do Instituto G. Barbosa e o link está ali na descrição do vídeo, ou se você quiser, também pode acessar aqui neste card que a gente está deixando para você no vídeo. É simples assim.